Bom dia! Aqui nós estamos para mais um dia ouvir, né? A vitória da parte de Deus para minha vida e para sua vida. Aqui nós estamos para receber do Senhor, né, a ferramenta principal, que é a busca e o conhecimento para termos a vitória em mais um dia. Pai, dai-nos o entendimento. Sem entendimento, Pai, não conseguimos vencer. Só o Senhor, Deus, para abrir os nossos olhos, para que possamos entender, ouvir a Tua palavra, mas entendê-la. Porque se eu simplesmente ouvir, Pai, nada vai mudar. Mas se eu entendo a Tua palavra, tudo muda e a vitória vem. E meu dia será mais que abençoado no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Coríntios. O Senhor tem dado algumas instruções a nós e hoje nós vamos continuar a entender mais um pouco sobre isso. Aqui no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 10, o versículo 13, o Senhor ele fala para mim e para você nesta manhã: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possas suportar. Deus, nessa manhã, Ele fala para mim e para você: olha, não vai vir uma tentação sobre a sua vida, a qual você não vai ter força para suportar. Todas as tentações que vêm sobre a minha vida, sobre a sua vida, são tentações humanas. E as tentações humanas, eu preciso controlar, dominá-las aqui na Terra. Sabe? Então, muitas vezes, eu e você, nós nos colocamos no caminho da tentação. Olha que interessante, né? Aí você pode perguntar para mim: como assim? Pois é. Muitas vezes as nossas escolhas, muitas vezes as nossas decisões, as nossas atitudes erradas nos coloca no caminho da tentação. Observe, uma pessoa que é emocionalmente sensível, se ela começa a namorar, para que ela vai ficar sozinha com o namorado no escuro? Para que ela vai se sentar num lugar onde não tem ninguém para conversar, para se relacionarem, né? Para se conhecerem? Porque relacionar-se no namoro não é permitido. Se relacionarmos além do diálogo, é claro. Mas como a pessoa já sabe que ela é emocionalmente levada, e aí ela se senta num lugar escuro para conversar com a namorada, um lugar sozinho, bem distante, olha aí, visivelmente se colocando no caminho da tentação. Aqui na Terra há o caminho da tentação. Sabe quais são os caminhos das tentações? Aqueles lugares, aquelas áreas, aquelas emoções a qual nós não dominamos. Esse é o caminho. Esse é o caminho das tentações aqui na Terra.
O caminho para ir para Jesus a gente sabe, né? O caminho para ir para Deus é Jesus. Pois é, mas também há o caminho das tentações. Só que Deus, ele fala assim, que não vem tentação sobre mentir, a qual nós não podemos vencer, porque todas as tentações humanas aí você podemos vencer, a não ser quando nós não a dominamos e não a queremos. Porque quando José estava na casa de Potifar, olha, em algum momento ele esteve no caminho da tentação. Teve um momento em que a esposa do Potifar, ela se lançou sobre ele. E eu imagino que ela não era uma mulher feia. Porque, na verdade, não existe mulher feia. Existem mulheres que não têm cuidado com a sua beleza. Há uma diferença muito grande entre eu ser feia e eu ser desarrumada, desleixada. Não se preocupar com a minha aparência. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Deus não é feio. Deus é lindo. Aí o inimigo coloca a pessoa no caminho da tentação. Diz para ela que ela é feia. Não adianta fazer nada. Ela acredita. Para de acreditar na mentira do Satanás. Vai acreditar no que Deus está dizendo para você. Existe aqui nessa terra um caminho. Aqui, nesta terra, existe um caminho de tentação. E esse caminho de tentação são suas emoções. Satanás vai tentar dominar você nelas. Então, antes que ele domine você, você precisa aprender a dominar. Eu não consigo, não consegue, então fuja. Porque José, ele fez o quê? Quando aquela mulher bonita segurou ele. Eu creio, é bonita e cheirosa. Porque é uma mulher que ela ama a Deus. Que ela olha para ela com o olhar de Deus, ela se vê linda. Assim nós somos. Não por ser mulher, por ser filha de Deus, por ser imagem e semelhança dele. Eu não posso ficar acreditando nas mentiras que o Satanás vai querer colocar na minha vida, porque ele sabe que eu não domino as minhas emoções. Então, quando ele dizer para mim que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou magra demais, eu vou acreditar. O que é isso? Não. Você tem que ouvir o que está escrito na palavra. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Porque se eu ando no caminho que é Jesus, quando eu estiver no caminho da tentação, eu vou saber, opa, isso aqui não. Fuja. José fugiu. Ela inventou, ela criou mentiras para se vingar de José. E do que adiantou? De nada. Porque o plano de Deus na minha vida e na sua vida, ele vai se cumprir quando eu e você fugimos da tentação. Porque o escape, ele nos dá. Você já ouviu falar naquela palavrinha, procure a saída de emergência? Pois é. É o escape para nós aqui nessa terra, sabe? Quando o Senhor fala assim, também o escape para que a possa suportar. O escape para mim e para você é a saída de emergência. Se um alcoólatra, uma pessoa que gosta de beber álcool, ele quer servir a Deus, é claro que o bar vai ser o caminho da tentação. Não olhe para lá, não vá até lá. Fuja. Fuja. Não é para que nós sejamos um Jonas na vida, fugir de Deus, não. De Deus nós nunca mais podemos fugir. Não fuja de Deus. Fuja das tentações. Fuja daquilo que você sabe que você não domina. Se um dia você era dependente de álcool, fuja da
aparência do álcool. Você não vai mais olhar. Olhar no sentido de ir até lá, né? Você passar, cumprimentar é uma coisa. Você ir até lá. Não, eu vou lá porque eu sou forte. Não se coloque no caminho da tentação. Não há necessidade, fuja dele. Se um dia você usou álcool e droga, não volte naquele lugar. Deus, ele vai proporcionar a você um momento a qual você vai poder dizer de Jesus para aquelas pessoas que estão lá. Muitas vezes você ir lá, você estará se colocando no caminho da tentação. Ou você acha que quando chegar lá eles não vão te oferecer? Vai dizer para você que é de graça. Só para te pegar. Só para você voltar. Você precisa ser maduro como José foi. Você precisa ter maturidade e domínio para dizer, opa, ali é o caminho da tentação, lá eu não vou não. Deixe que chame você de frouxo. Deixe que chame você de mole. Aprenda o que Deus fala de você. Ele diz que você é forte. Que você é vitorioso quando você ouve. E ele diz para mim e para você o quê? Aquela área onde eu ainda não domino, eu preciso fugir. Agora, o dia que você se sentir pronto, preparado, aí você fale com Deus. O homem nenhum está apto para te dizer o que fazer, que todos os homens estão propícios a andar no caminho da tentação. Agora, se Deus encher seu coração e dizer, vai lá, pode ter certeza que ele tem uma missão para você, e você vai. Mas nunca vá segundo o conselho humano. Vá segundo o que Deus falar para você. Porque ele está dizendo aqui, não vai vir sobre a sua vida uma tentação a qual você não pode passar, a qual você não pode resistir, a qual você não possa vencer. Mas você precisa ser maduro. José estava maduro. José fugiu. Ele fugiu quando ele viu que aquilo ali ele não conseguiria dominar. Se aquela mulher grudasse nele novamente, talvez ele não suportaria. Então ele disse, opa, deixa eu ir me embora. Deixa eu me embora. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele disse que ele não podia pecar contra Deus. Eu e você também não podemos. Então, se preciso for, fuja. Fuja. Olha o que diz aqui em Deuteronômios, no capítulo 30, o versículo é o 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. A tua semente, a tua casa, a tua família. Olha, o Senhor, Ele nos fala o que existe, nos mostra a saída, mas Ele não impõe. Ele não impõe nem para mim, nem para você. Ele aconselha. Você viu como Jesus é lindo, como Deus é lindo? Como nosso Deus, Ele não entra na nossa vida se nós não permitirmos. Ele não impõe nada para mim, para você. Ele disse, olha, eu te dou um conselho. Se você achar que deve, em outras palavras, ele diz para mim e para você, olha, eu aconselho a você, sabe? Ele nos aconselhou. Ele diz para mim e para você
que Ele nos mostra o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Aí no final Ele diz, olha, mas eu escolho a vida. Ele escolheu a vida para mim e para você. Ele nos aconselhou a eu e você escolher a vida. E se eu e você escolhermos a vida, a nossa descendência também viverá. Ou seja, se eu escolher a morte, nossa descendência também vai morrer. Aí você pode dizer, mas não entendi. Pois é, eu vou te explicar. Se eu escolho o caminho da tentação, as minhas escolhas vão influenciar a minha família, a minha casa. E essa influência, ela fará com que a minha família ande no mesmo caminho, sabe? Se um pai, né, ele olha coisas impuras no celular, o filho vê, a filha vê, eles acham que aquilo é normal. Eles acham que aquilo é certo. O que eu e você fazemos, os nossos filhos, eles estão olhando, observando. E um dia eles vão ter esse conselho. Mamãe andou assim, papai andou assim. Agora eu posso escolher. Se eu quero andar assim, se eu quero andar assim. Eles têm a escolha. Isso chama livre-arbítrio. Mas uma coisa eu digo para você. O que eu e você fazemos como pai, como mãe, é o que mais vai marcar na vida dos nossos filhos. Então é por isso que ele diz, olha, eu mostro para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. As nossas escolhas, elas vão chegar à nossa descendência. O próprio Deus disse, as nossas escolhas, elas vão influenciar os nossos filhos. Então, se você quer que o seu filho viva, escolha o caminho da vida. Se você quer que o seu filho seja abençoado, escolha o caminho da bênção. Se você quer que seu filho aprenda a fugir das tentações, fuja você também. Porque aquilo que eu quero que os meus filhos façam, eu preciso fazer primeiro. Aprendi aqui com Jesus. Sabe, o próprio Deus mostrou para mim que eu tenho o caminho da vida, o caminho da morte, a bênção e a maldição, e que isso vai alcançar eu e a minha semente. Mas para isso alcançar a minha semente, primeiro eu preciso andar no caminho, primeiro eu preciso fugir das tentações do caminho, para que eles sejam influenciados pelo que eles estão vendo eu fazer. Porque quando eles veem, o impacto é maior. Perceba que quando você vê uma coisa bonita, mulher ama comprar sapatos, né? Roupas, não são todas, mas há algumas em especial que amam as compras. Roupa, sapato. E aí a mulher vê uma bolsa, um sapato, aí ela fica admirada. E aí ela quer comprar.
aquela bolsa, aquele sapato, mas ela precisa entender, primeiro, como estão as minhas finanças. Este é o momento e eu posso a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Está devendo muito? Não vai dar. Deixa para depois. Eu que preciso dominar as minhas emoções, os desejos, porque aqui neste mundo todos estão propícios a isso. Desejos, aos prazeres que existem no mundo, todos nós estamos propícios. Mas a escolha entre viver e morrer é minha e sua. A escolha entre praticar e fugir é minha e sua. Por isso ele diz, a escolha entre a bênção e a maldição. Se você fugir, você está sendo abençoado. Mas se você permanecer, está sendo amaldiçoado. Porque você vai cair. Porque se você não tem domínio, eu e você precisamos aprender isso. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo é o 14. Aqui Paulo, ele fala uma coisa para nós, ó. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ele foi inspirado pelo próprio Deus para dizer todas essas coisas para nós hoje. E ele não está dizendo isso para nos incomodar, mas para chamar a nossa atenção. Porque ele tem para nós a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Então ele fala para mim e para você, olha, eu amo tanto você. Ele usa Paulo para dizer, em outras palavras, né? Ele diz, não escreva essas coisas para vos envergonhar. Ele não quer que você tenha vergonha. Há um caminho da tentação? Não se envergonhe de fugir, não. Não ligue porque os outros vão dizer, ligue porque Deus vai falar de você. Porque os outros não tem uma morada eterna para você. Deus tem. Não se preocupe com eles, não. Mas admoesto-vos. Te incomoda. Quero trazer você a uma reflexão nesse momento. Como meus filhos amados. Deus, Ele nos ama. Nós somos filhos dele. Ele não iria nos dar um conselho que não fosse bom. Mas a escolha é minha e sua. A vida, a morte, a bênção ou a maldição. Ele nos ajuda dizendo, escolha a vida. Porque ele vê lá na frente. Há muita coisa que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então não escolha morrer. Quando a tentação vier, não escolha morrer, não. Fuja dela. Porque Deus diz que tem um escape. Observe, há uma saída de emergência. E nessa saída de emergência, podem falar coisas para você. Tampe os seus ouvidos. Ouça o que Deus diz. E você vai ter abundância de vida e de alegria. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque sempre há uma saída. Como diz o louvor, há uma saída para quem é de Jesus. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo escape. Obrigada, Senhor, por nos aconselhar. Obrigada por nos mostrar a vida
e a morte, a bênção e a maldição. E obrigada, Senhor, por nos aconselhar a vida, porque o Senhor tem muitas coisas para fazer em nossas vidas. E é tudo para a honra e glória do Senhor. Que tenhamos um dia mais que abençoado na Tua presença, Senhor. E que essas palavras, elas se fixem firmemente no nosso coração. Iremos fugir, Pai, de todo o caminho de tentação das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém?